É importante sim a participação de evangélico do cristão. Aquele que se diz evangélico, e eu sou evangélico, né, não por conveniência, mas por convicção, por ter me convertido aos 12 anos de forma genuína, eu entendo que todo homem cristão, quando eu falo homem, né, mulher e qualquer que seja o seu gênero, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, você deve colocar isso à disposição do coletivo. Não foi a minha primeira candidatura. Minha primeira candidatura foi no ano 2000, fui candidato estadual. Depois tentei em 2012, primeira candidatura a vereador teve 4.000. Em 2016 tive 4.000 votos também. Meu voto é um voto ideológico, eu trabalho a ideia do voto de opinião. A gente entende que o mandato ele é representativo. Na verdade aqui o mandato não é de Renato, o mandato é de uma representação de um grupo de pessoas que acreditou nas nossas ideias, é uma plataforma bem jovem, que a gente tinha o intuito de discutir a cidade. E aí em 2016 a gente foi contemplado com o mandato e até então a gente tem procurado exercer essa representação, sobretudo escutando as pessoas, e essa plataforma hoje que mantém a gente aqui na Câmara Municipal. Eu tenho hoje uma inserção muito grande dentro do contexto evangélico também. A gente trabalha o voto no contexto, não digo nem o voto, mas a representação ideológica, a defesa de princípios e valores que a gente entende que é importante ser defendido. Embora eu entenda que mesmo tendo essa representação, eu não sou vereador evangélico para defender os interesses da igreja evangélica. Pelo contrário, a gente respeita muito a ideia da representação e do Estado laico, mas existem valores e princípios que a gente precisa defender no parlamento. Então, se o voto é representativo, nada melhor do que um pensamento conservador também, que possa representar nossos interesses. O preconceito existe, mas esse preconceito ele está sendo desmistificado a partir da atuação de alguns evangélicos. É como eu falo, eu sou evangélico, mas eu não faço minha plataforma política voltada apenas para o público evangélico. Eu sou vereador da cidade do Recife, então aqui a gente discute políticas públicas para todo o segmento, para evangélico, para católico, para ateu, para espírita, para homem, para mulher, para criança, para aqueles que se declaram homossexuais. Então a política pública é para as pessoas, toda pessoa paga imposto e precisa de serviço público. Mas existem valores e princípios, estes são inegociáveis. Então dentro de uma discussão, quer seja nacional ou local, termina a gente indo por esse caminho que muitos dizem que é fundamentalista, mas são princípios de fé mesmo que a gente acredita. Por exemplo, concepção do aborto. A gente entende que o direito à vida constitucionalmente deve ser respeitado, mas também é um princípio que a gente tem dentro do contexto evangélico que a gente defende. Então existe uma confusão que a gente tende a ser fundamentalista, mas na verdade não. A gente discute política para todos, mas valores e princípios, esse a gente não pode abrir mão. E já que a gente representa o segmento, a gente defende com maior interesse, mesmo que haja preconceito. O que existe hoje, infelizmente, é que existe uma minoria muito bem articulada politicamente que busca alguns privilégios que ferem direitos da maioria. E aí nesse contexto a gente não pode aceitar. E por não aceitar, a gente é dito como preconceituoso, que na verdade não é. Se política é coletiva, ela tem que atender coletiva. Claro, respeita esse direito de minorias, mas esse direito não pode sobressair o conceito de coletividade. Hoje a gente não pode negar que a gente tem 90% da população brasileira que professa alguma fé. Quando eu falo cristão, independente se é evangélico ou católico, professa uma fé. E é natural que o parlamento reflita esse mesmo percentual. Então o parlamento tende a ser mais progressista, mais conservador, ele é fruto da sociedade. Bom, eu posso nominar aqui, tem o Renato Antunes, tem o vereador Fred Ferreira, Michele Colles, Carlos Gueiros, tem Ana Lúcia, né, que é da Igreja Universal, Ricardo Cruz, Eduardo Marques, e eu acho que é o Mi Fernando, do PCdoB, né, bem antagônico. É uma bancada que a gente se entende, a gente conversa, quando existe algum evento que não é para promover a fé, mas que, por exemplo, a gente já fez aqui um exemplo, a celebração do Dia da Reforma Protestante. A gente tende a se unir para debater, para valorizar uma cultura específica. Quando envolve uma causa que é mais ideológica, por exemplo, a gente tende a se unir para discutir a cidade. Uma pauta disso, por exemplo, foi logo no ano de 2015, 2017. Assim que eu cheguei aqui, a gente votou sobre a instalação ou não do Conselho Municipal de Políticas LGBT. Então a gente votou contra. E não só isso, né? A gente conseguiu levar o plenário a entender a nossa posição majoritária contra a instalação desse conselho, e a gente respeita a opção sexual de cada um. A gente só não pode admitir que a pessoa faça da opção sexual uma regra. A princípio de querer, por exemplo, ensinar que ideologia de gênero para criança de 5, 6 anos é normal, a gente não entende que seja normal. Né? Os próprios ideológicos de gênero não se entendem. A cada dia surge um gênero novo. Então você ensinar isso
na educação infantil, que é a obrigação do município, é criar confusão na cabeça da criança. A criança não tem discernimento do que é mão direita, do que é mão esquerda. Como é que vai discernir que o cara é homem, mas se declara mulher, mas que chega uma hora do dia que não se declara nada? Então, se nem eles se entendem o que são, como é que a gente vai confundir a cabeça de uma criança? Então, esse tipo de política a gente não pode aceitar que seja discutida no âmbito municipal, nas escolas. Acho que isso tem que ser discutido na universidade, em outros ambientes. E essa política LGBT, ela deve ser discutida no Conselho de Direitos Humanos. Então, por isso que fomos contrários à instalação do Conselho, porque muitas vezes você cria uma plataforma para gerar um debate político que vai contra os interesses de uma maioria. A gente tem uma maioria que é cristã, que não aceita ideologia sendo discutida na sala de aula. Sala de aula é lugar para ensinar matemática, português, geografia, história, comunicação, pensar, né, respeitar as diferenças, mas não ensinar o que é certo e errado no que se refere à sexualidade. E eu gosto de separar bem as coisas. Eu sou pastor dentro do meu contexto da minha igreja local, exercendo meu ministério, pregando, cuidando de pessoas. Aqui na cidade eu sou vereador do Recife, eu não sou o pastor Renato. Então eu não acho justo você usar um título, né, como, sei lá, o médico, o professor, uma vez que eu vou exercer um cargo de vereador. E o cargo de vereador passa por 3 premissas básicas: legislar, fiscalizar e representar. E aqui não é o pastor Renato que faz, quem faz isso aqui é o vereador Renato Antunes. Então eu gosto de separar bem as coisas. Teve um prejuízo político sobre isso, porque tem gente que nem sabe que eu sou evangélico, mas aqui eu sou o vereador Renato. Mas quando eu falo uma representação evangélica, quem sabe um prefeito evangélico, eu não vejo como uma impossibilidade não, até porque a gente tem quadros evangélicos preparados para ser prefeito, sem misturar as coisas. Não vai ser o prefeito dos crentes, não. Vai ser o prefeito cristão, declaradamente evangélico, que está à disponibilidade do social para governar sobre todos. Né, trazendo para o nosso contexto bíblico, eu trago aquela, né, parábola, né, quando o espinheiro quis reinar. Lembra lá aquele texto que fala que ele se omitiu da sua responsabilidade, a videira não quis, né, a oliveira não quis, que reinou o espinheiro. Então nada melhor que um crente que tem a mentalidade de Cristo, quem sabe um dia ter esse compromisso coletivo e temor a Deus, governar uma cidade como Recife. E, de certa forma, eu acho que a gente entende o Estado é laico, mas a sociedade não é laica não, gente. A sociedade ela tem as suas escolhas. E qual o problema de você abrir um espaço público para fazer um ambiente de culto? Você não pode pegar uma sessão ordinária e fazer um culto, mas você fazer uma sessão solene, fazer um tempo de uma devocional. Qual o problema nisso? Acho que é você também, o Estado laico também não é para reprimir as religiões, não. Você não pode favorecer uma religião, mas você não pode reprimir uma. Então, se os católicos quisessem reunir aqui para fazer sua oração, sua prece, qual o problema nisso? Se os espíritos quiserem fazer suas sessões dentro do seu ambiente com ordem, qual o problema disso? E se os evangélicos querem fazer, qual o problema disso? É um ambiente público, vem quem quiser, ninguém está. Eu acho que se tem algo que me inspira hoje é essa mentalidade, é querer mudar a mentalidade. É ver hoje um crescimento da juventude, dos cristãos querendo se envolver na política, com aquele pensamento, olha, que melhor é dar do que receber. Então, se eu tenho uma inspiração hoje é Jesus, né, 2000 anos atrás, que para mim foi um grande, extraordinário político, viu? Ele não foi um estadista de ter um mandato, mas ele exerceu uma influência espiritual, social, política e econômica, ensinando as pessoas pelo exemplo. Então, se eu tenho uma grande inspiração, chama-se Jesus. E a Bíblia fala que a gente, né, reflete Jesus, é embaixador dele aqui na Terra. Então, o que eu faço, eu procuro fazer, e para aquela velha pergunta, o que é que faria Jesus no meu lugar? O que é que eu posso fazer? Então, eu procuro fazer tudo com muito zelo. Então, o que me influencia mais é uma cultura, é uma mentalidade de trazer o reino de Deus aonde eu estou, do que simplesmente uma pessoa. Vereador, eu vi que o senhor tem uma Bíblia aqui. O senhor costuma ler ela Bastante, aqui no gabinete? Bastante, leio sim. Inclusive, assim, acho que todo cristão tem seu tempo devocional, mas a Bíblia só não é figurativa, não. Eu gosto, nos meus tempos, não é muito corrido aqui, mas sempre que tem um tempo livre, né, a palavra de Deus, ela não contém, a gente tem que é a palavra de Deus. E vou até mostrar aqui, para ficar registrado, a gente já até contestou aqui sobre a importância da Bíblia. A Bíblia, para quem estuda ela é uma fonte não apenas espiritual, teológica, ela é uma fonte histórica, ela é uma fonte econômica, ela é uma fonte filosófica. Então eu já discursei aqui no plenário usando passagens bíblicas. Ah, está pregando? Não. A gente está à luz da Bíblia ensinando filosofia, economia, política, por isso que é um livro tão atual e o mais vendido no mundo, e um livro que eu tanto amo e não abro mão de tê-lo comigo.